Santista, salve torcida do Santos, torcida jovem, sangue santista, alvinegros baianos, tubarões santista e demais torcidas de futebol. Pessoal, mais uma vez aí, muito obrigado pelos likes, sejam bem-vindos ao nosso canal sempre, por favor, continuem compartilhando aí, continuem se inscrevendo, deem seus likezinhos aí, por gentileza. Vamos continuar falando sobre futebol, sobre o Campeonato Brasileiro e em especial sobre a nossa instituição, que por sinal, né, falar sobre ela é o nosso dia a dia, né? Falar sobre o nosso time, o Santos Futebol Clube, né? Que por sinal, gente, eu tenho visto aí na imprensa que a grande maioria da torcida tem feito, né, pedidos para que se caia, né, o senhor treineiro Odair Helma, né? Para que ele saia da nossa instituição definitivamente. Olha, eu sou um desses membros aí que tem feito isso também. Mas eu tenho notado também que parece que ele está ganhando força, a gente, fazendo isso. Por quê? Quem manda lá não é o Rueda, é o senhor Paulo Roberto Falcão, o nomeado vampiro da nossa instituição, o Drácula, o chupa-sangue da nossa instituição. Por quê? Drácula e chupa-sangue? Vou explicar. Porque é aquilo que eu já disse, ele vai para lá para ficar cuidando da vida pessoal dele, dos negócios pessoais. Ele senta na mesa da nossa instituição, nós pagamos o salário dele para não fazer nada. Ele não traz negócios que tragam benefício ao nosso futebol, né? À nossa base. Eu acredito que a nossa base há muito tempo não recebe uma visita dele. Eu acho que nunca recebeu uma visita dele. Eu estava vendo um vídeo, para vocês terem uma ideia, com o meu genro e naturalmente apareceu essa vontade do meu genro ver o vídeo. Ele é São Paulino. Falou, Samuel, acompanha aqui o vídeo aqui, ó. Vou ver lá a TV São Paulo como é que tá. Eu tava ali, vamos dar uma olhada. Na hora do almoço, né? Eu tava trabalhando, tinha chegado em casa para almoçar. Vamos dar uma olhada. Cara, eu fiquei espantado. A diferença. Sabe o que o Dorival Júnior fez? Assim que ele assumiu, ele juntou a garotada da base, foi lá, falou com o Belete, que é o treinador da base. Falou, Belete, traz a garotada aqui para fazer um treino tático junto com os profissionais. Pega 11 aí, vamos montar 11 contra 11, os profissionais contra os garotos. Eu vou aproveitar e vou dar uma olhada na base, como é que tá. Olha que diferença. A diferença. Primeiro, as diferenças. Vou citar. Belete. Jogou no São Paulo. É São Paulino. Tem o DNA dos Botos Cor-de-Rosa. É o treinador da base. Dorival Júnior. É um treinador, não precisa falar nada, né? Que tem qualidade técnica. Tem nível. É treinador, não é treineiro. É diferente. E o diretor do futebol, ele só não acompanhou porque ele não estava lá, que ele está com problema de saúde, o Muricy, ele pediu licença. Mas senão o Muricy teria acompanhado. Como o Muricy gosta de acompanhar essas coisas. Olhem a diferença. Vejam bem, sabe quem é o treinador? Quem é o diretor de futebol do Corinthians, dos Gambá? Diretor de futebol. O Alessandro, aquele lateral que jogou lá. Alessandro. E nós temos como diretor de futebol Paulo Roberto Falcão, que não tem identidade nenhuma com a nossa torcida. Conosco, não conhece nada da nossa instituição. E muito menos, tenho certeza que ele visita a nossa base. Que ele deve ter dado alguma vez alguma sugestão a esse treineiro de unificar a garotada da base com os profissionais para fazer os jogos treinos. Porque ele é um treineiro, né? O atual da Real Madrid é um treineiro de péssima qualidade. Péssima! Nosso time não tem nada, gente, eu já falei disso. Nós não temos variação de jogada, nós não temos treinamento tático, nós não temos posicionamento tático. Veja bem, nós só não temos treinamento tático, nós não temos posição de jogada, variação de jogada, nós não temos posicionamento do nosso time. Ele não sabe colocar os caras corretos para jogar e não põe quem tem que colocar no banco. Ele não põe. Porque são os amigos. Eu já falei disso, são os amigos que ele não tem coragem de pôr no banco. Ele não tem coragem de colocar os meninos no banco. Marcos Leonardo está uma draga, está jogando nada, está precisando esquentar banco. Está precisando, necessitando. E ele não se toca. Ele fica lá insistindo com o Marcos Leonardo. Coloca o Mezenga faltando 5 minutos, 6, 7, 8 minutos para acabar o jogo. O Daniel Ruiz jogando totalmente fora da posição que ele foi. Totalmente fora da posição que ele sempre jogou. Totalmente.
Enfim, ele faz uma salada, mas uma salada que nem ele entende. Aí quando chega nas entrevistas dos pós-jogos, nós estamos evoluindo. Nós estamos evoluindo. É a frase que você mais ouve. E a perfeição das sílabas dele. Ele não erra uma sílaba. Ele é muito bem treinado para blá blá blá. Ele é treinado muito bem para isso. E nós somos uma nação 100% em jejum. Há 3 jogos nós não chacoalhamos a rede de ninguém. Há 3 jogos nós não chacoalhamos a rede de ninguém. Nós temos lá um elenco que se paga, acho que 30 milhões por mês de salário. E não chacoalhamos a rede de ninguém há 3 jogos. E olha que nós não pegamos nem o Real Madrid. Não pegamos nem o Palmeiras. Não pegamos nem o Flamengo, nem o Fluminense. Pegamos uns times regulares. E não chacoalhamos as redes de ninguém. Tudo bem, não tomamos gol, mas também não chacoalhamos a rede de ninguém. Jejum total. Por quê? Insistência. Falta de conhecimento tático. Falta de posicionamento tático da equipe. Falta de confiança no treinador. Os próprios jogadores, é nítido, gente, que estão querendo derrubá-lo. O João Paulo é o único que ainda está tentando salvar o barco. É o João Paulo. Eu tenho certeza que o João Paulo já ganhou até inimigos dentro do Santos. João Paulo, deixa essas bolas entrar, assim ele cai, velho. Deixa a bola entrar, que aí a torcida vai se posicionar com raiva, vai fazer barulho, virar a bandeira de ponta cabeça, chamar ele de treineiro e etc. E vai derrubar ele. Deixa o João Paulo entrar. Mas o João Paulo está no ofício dele, está no sangue dele, está no DNA santista dele fazer as defesas mágicas que ele está fazendo. É ele que está pagando o salário desse treineiro aí e ele que está segurando ele aí dentro. Mas, no meu ponto de vista, no meu leigo ponto de vista, na minha falta de conhecimento, para mim o grande problema do Santos não é o Rueda. Não é. Chama-se Paulo Roberto Falcão. O Drácula Santista. O sanguessuga, o vampiro. Porque o Rueda é só o lobisomem. É aquele. Só uiva, mas também não aguente. Uivar, ele uiva bem. Nas entrevistas, nossa, ele fala com uma beleza. Mas não agride ninguém. Os nossos adversários, quando vê a escalação do Santos, caem na risada. Marcos Leonardo. Vê a variação. Claro, os outros treinadores. Estou falando de treinador, estou falando de treineiro. Os treinadores mesmo, cara. Quando ele vê e fala, putz, o Santos não tem posicionamento tático. O Santos não tem posicionamento da equipe dentro do campo. Vão entrar desse jeito contra a gente? É eles que venham. Eles que venham. E aí você vê aquela correria, aquele bababá, aquele sufoco, reclamando que a bola não chega no Marcos Leonardo. Ele falando isso, que a bola não estava chegando. O Marcos Leonardo com qualidade. Chegar, chega, cara. Tem chegado sim. O Marcos Leonardo não é um centroavante de bom posicionamento. Ele não sabe se posicionar. Tudo bem, ele é inexperiente, é um garoto, mas a grande culpa disso na carreira dele, você vai ver se ele cair na mão de um treinador bom, ele vai virar um outro jogador. De um treinador, não de um treineiro. É posicionamento. O grande problema do menino, ele é ruim de bola, concordo. Ele não tem elevação nenhuma com a bola, ele não sabe carregar a bola, ele é inseguro, porque o treinador não dá confiança. Aliás, não é treinador, treineiro, né? Não dá confiança. E segundo, ele tem muito que evoluir ainda dentro do futebol. Ele pode ser um jogador regular, mas ele pode ser um jogador melhor. Se ele cair na mão, por exemplo, de um Abel Ferreira, se ele cair na mão de um São Paulo, se ele cair na mão de um treinador de carreira, cara que sabe armar o time taticamente, sabe posicionar o elenco, sabe armar a zaga, sabe armar a defesa e sabe dar confiança ao jogador. Nem isso o Daí Ramon sabe. O Ramon não sabe nada. Ele ganhou um cargo, gente. Ganhou. Que é um cargo delicioso. Amanteigado. Você acha que ele vai largar a manteiga? O pessoal fica fazendo campanha para derrubar ele. Não vai derrubar ele. O Falcão já falou. Enquanto ele estiver lá dentro, o Daí Ramon continua. O Falcão já falou isso. Então, isso demonstra que não é o Falcão que é o Rueda que manda dentro. Quem manda dentro é o Falcão. O nosso inimigo público número 1 é o Falcão. Se nós derrubarmos o Falcão, o Daí sai. Nós temos que fazer campanha contra o Falcão, o Drácula. Porque lá dentro nós temos o folclore. Como eu disse aí no meu canal, aí, nas mensagens ao pessoal do Facebook, nós temos o Drácula.
Temos o lobisomem e temos o mula sem cabeça. Vou definir. Drácula, Paulo Roberto Falcão. Suga, 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 suga e não traz nada que beneficia a nossa instituição. O lobisomem, o Odair, uiva, 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 mas não mete medo em ninguém. E o mula sem cabeça, o Rueda. Não pensa, não vê, não enxerga e só anda à noite. E não vê nada disso acontecendo. E não toma posicionamento. E o Falcão, esperto como era, raposa felpuda, claro, raposa felpuda do mundo do futebol, como diretor de futebol, raposa felpuda, fica na salinha dele, como eu disse, só com a coquinha por baixo, olhando aquela secretária polpuda, por sinal, andando para lá e para cá, fazendo os negócios dele em línguas, né? Falando italiano, falando inglês, vendendo as cabecinhas de gata, comprando, fazendo negócio, enfim, a vida pessoal dele, né? Com o telefone da nossa instituição, nós pagamos aquele baita salário para ele. E nem a base ele foi visitar, ele não visita a base. Ele não dá sugestão de criatividade, alguma coisa que crie, que mude o time, que mude o elenco, que mude a nossa instituição em termos de plantel de futebol. Ele não veio para agregar nada, eu já falei. É contra ele a nossa campanha. Mudem o rumo da campanha. Falcão, 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 o nosso objetivo é o Falcão. Ele não é santista, não tem nosso DNA, ele é colorado e ele é intermediário de negócio de futebol, menos para o benefício da instituição a qual ele está representando atualmente, na nossa cadeira, que é o Santos. Enquanto ele estiver lá, o time não vai engrenar, não vai crescer, não vai andar, não vai criar nada, não vai sair da mesmice, vai ficar na mesma rotina. Não esperem Sul-Americana, não esperem Copa do Brasil, não esperem. É tudo enganoso. E esperem sempre estarmos abaixo na tabela do Campeonato Brasileiro. Porque nós não pegamos ainda um time arrumado. Nós vamos pegar aí provavelmente no Brasileiro, o América. Perdeu para os Botos? Perderam, sim. Mas deram com a canseira. O goleiro dos Botos lá foi o herói do jogo. E não adianta reclamar que o Marcos Leonardo vai pôr. Ele não vai pôr o Marcos Leonardo. Ou tem medo do Marcos Leonardo, porque ele é inseguro também como treinador. Ele não é treinador, ele é treineiro, já falei, ele é inseguro. Ele não vai pôr o Marcos Leonardo no banco para dar oportunidade para o Mezenga, que deveria estar aberto as portas para o Mezenga já de oportunidade, para esperar o menino amadurecer. Você fala, fica aqui assistindo os jogos aqui, vê posicionamento, vamos falar sobre. Ele não faz isso, ele não sabe dar segurança. Ele é muito pequeno para o tamanho do Santos. Ele sim pode começar uma carreira futura de treinador, mas não estagiar num time grande, ele está estagiando lá. E o Falcão arrumou essa manteiga para ele. Quem não quer manteiga? Quem não quer aquela manteiguinha, né? Lisinha, facinha, entre amigos? Quem não quer? Ainda ganhando esse puta salário bobudo que ele ganha? Que isso? E a torcida passiva? E sendo protegido, como ele é pelo Paulo Roberto Falcão, o Drácula Santista, dentro da nossa instituição? Então, gente, está provado que não é ele. É contra o Falcão que nós vamos fazer campanha. É contra o Paulo Roberto Falcão. A campanha é contra ele. E não é nem contra o Rueda, porque o Rueda também é frouxo, não manda nada aí dentro. Quem manda é o Falcão. O Rueda é um mula sem cabeça. Só anda no escuro e não vê nada. E não pensa. Para ver o que está acontecendo. Então é o Paulo Roberto Falcão o nosso objetivo. Mudem o rumo. Porque senão nós não vamos conseguir nada. Não é o Odair que nós temos que derrubar. Temos que derrubar o Falcão. Derrubando o Falcão, nós derrubamos o Odair. É 2 em 1. Vocês estão me entendendo? É 2 em 1. Porque ele é pífio. Paulo Roberto Falcão. É vergonhoso. Não é santista. Está usando a nossa instituição como base para fazer negócios pessoais. Não se envolve na nossa base. Por que não se dá uma oportunidade para Elano, Renato, Paulo Almeida, Robert, Léo, que são santistas, que são jogadores que passaram na nossa instituição? Esses sim podem. Todos os clubes têm diretor de futebol dentro da sua raiz de essência. Passaram dentro do clube. No mínimo passaram. Menos o time do Santos. Menos o time do Santos. O Goiás tem uma diretoria de futebol. Estou falando de diretor e gerente de futebol. Que foi jogador. O Vasco tem. Os Botos Cor-de-Rosa tem. O Palmeiras tem.
os gambá têm, todo mundo tem, até os times do interior. Menos o Santos Futebol Clube. Então, a nossa instituição é isso aí, gente. Nós não temos nada, nós estamos avacalhados e somos o folclore do futebol brasileiro atualmente. Somos o folclore do futebol brasileiro. Somos. Temos o vampiro, o lobisomem e o mula sem cabeça. E desse jeito aí, ó, vai ficar do jeito que está, a torcida se enraivando cada vez mais, os estádios vazios, cada vez mais vazios, as pessoas cada vez mais ficando em casa, as famílias desistindo de assistir jogos. E alguns youtubers dizendo que está tudo bem, concordando com o Barbabá das entrevistas do treineiro. As entrevistas dele, depois dos jogos, é fantástica. Nós estamos sempre evoluindo, sempre evoluindo, sempre evoluindo, sempre evoluindo. E os repórteres fazendo as perguntas, tentando pressionar ele tem uma leveza para sair das perguntas que é impressionante. É impressionante. Ele convence qualquer um que o Santos é o melhor time do continente, da América. Ele convence. E que está evoluindo, realmente está evoluindo. Ele fala do jogador assim como se o jogador fosse um mágico na posição. E o Daniel Ruiz jogando fora da posição, o Miguelito jogando fora da posição, não dá oportunidade para o Mezenga, não põe o ML no banco, não dá confiança para o elenco, não sabe armar o elenco taticamente, não sabe fazer transição de jogada, não sabe posicionar a defesa, não sabe posicionar os laterais, mas a entrevista dele, nós somos o Real Madrid do continente, nós somos o Barcelona, nós somos o Liverpool do continente, nas entrevistas dele. Tudo no mundo de Alice. Aquele mundo de fábulas, magnífico, fantástico, impressionante, que nós estamos vivendo dentro da nossa instituição. Tudo no mundo de Alice. Mas eu não diria que isso é culpa dele, isso é culpa do senhor Paulo Roberto Falcão. Volto a dizer, Paulo Roberto Falcão. Esse sim nós temos que fazer campanha para derrubá-lo. Porque ele já bateu no peito falando, enquanto ele estiver aí dentro, daí ninguém mexe. Ele falou para todo mundo ouvir. Veja a entrevista dele aí. E agora ele está dando de aparecer lá no CT, fazer uma médiazinha. Mas olha, eu fui ver a TV Santos, eu fui ver, porque tem a TV Palmeiras, a TV Corinthians, a TV São Paulo. Eu fui ver a TV Santos. Todos os outros têm TV mostrando os treinamentos táticos dos treinadores que estão fazendo taticamente, que estão armando, fazendo treinamento dentro da área, fazendo jogadas ensaiadas. O Santos não tem nada, o Santos só tem fotografia. Só fotografia. Nós temos a nossa TV, mas só tem fotografia lá. Então isso quer dizer, ninguém mostra nada. Por quê? Não há interesse em mostrar. Se for mostrar, vai mostrar a realidade. A realidade, eles chegam na beira do campo, os jogadores, e o daí ficam batendo papo, falando de mulher, falando bababá, dando risada. E aquele salário todo mês caindo na conta. Mas treinar mesmo que é bom? Nada. O treinar dele é isso aí, ficar no celular, conversando, brincando, dando risada. De vez em quando é uma meia horinha, só quando, entendeu? Para não dar o que falar, porque chega a imprensa, né, cara? A imprensa chega, né? Falou daí, o treinamento, não, a gente está evoluindo. Aí pega uma bola lá, chuta, fulano, Bertano, corre aqui um pouquinho. Ah, pode ir embora, rapaziada, tá liberado. E ele teve todo o tempo para criar o time, criar estrutura para o time. Nem estrutura tática nós não temos estrutura de nada. Nada. E ele teve, antes da Copa do Mundo, todo o período para poder se concentrar, fazer o que tinha que fazer, armar a base. Mas ele, taticamente, é só bababá. E ele é bom de bababá, muito bom de bababá. Não caia no bababá dele. Então, olha, gente, eu não caio. É contra ele que nós temos que fazer campanha, mas principalmente para derrubar o senhor Paulo Roberto Falcão, que é o rei da Baixada. Ele é o rei da nossa instituição. Ele manda mais do que os nossos ídolos. Ele manda mais. Ele nunca foi ídolo ali dentro, ele nunca representou nada para nós. Mas atualmente ele manda mais do que os nossos próprios ídolos. Eu duvido que esse último ídolo nosso que se foi, o nosso grande ídolo, falasse alguma coisa, eu duvido que ele não ia rebater. Ele manda lá dentro. E o Rueda come na mão dele. Ele deve estar chantageando alguém, o Rueda, alguma coisa, porque ele manda lá dentro. Ele é o diretor, gerente de futebol, mas ele manda lá dentro. Ele manda. O Rueda não manda nada. E quando o Rueda cobra alguma coisa, não, eu tô negociando um jogador. Ele vai levando o Rueda no bico. Bom papo. E o mula sem cabeça acredita.
Fica aí, intocável. Ele é intocável. Ele é intocável, senhores. Torcida Jovem, Santos Santista, Explosão Santista, Tubarão Santista, Alvinegros Paianos, demais torcidas que representam, que se dizem amar o Santos. A campanha, vamos virar o jogo, é contra ele. O vampiro da nossa instituição, o senhor Paulo Roberto Falcão, o Drácula, o Suga-Suga, que não trouxe nada, que não acrescentou nada, só trouxe esse amigo dele, treineiro aí, e está usurpando a nossa instituição, usurpando, fazendo negócio com o nosso telefone corporativo, já falei, na nossa mesa, na nossa sala, e nós ainda pagamos um salário pouquíssimo para ele fazer isso. Ontem eu não sei se ele estava na Vila, acho que não estava não, porque a televisão não mostrou. Ele devia estar assistindo o jogo do Inter, deve ter assistido o jogo do Inter na parte da manhã, ficou por lá mesmo com a nega velha dele tomando uísque, de boa, como sempre ele faz. Enfim, pessoal, tá aí o recado, mais uma vez, tá? A nossa instituição precisa virar o jogo, não é contra esse treineiro aí que a gente tem que fazer, ele só vai cair se cair o chefe dele, que é o Drácula lá que eu já falei, é o Drácula. O Drácula, o senhor Paulo Roberto Falcão. É ele que nós temos que atacar, não é o Odair. O Odair é peixe pequeno. Se o Falcão cair, ele cai. E aí ele vai ter que levar e junto. Mas se a gente ficar atacando o Odair, ele vai ficar lá, não, daqui não sai e acabou. E o Rueda já está no papo dele há muito tempo. Mais uma vez aí, obrigado aí pelo apoio, pelo nosso canal. Tá aí mais uma vez um recado, um lembrete. É ele que nós temos que atacar. Paulo Roberto Falcão. Ele é o Drácula, ele é o vampiro. E os outros são lobisomem e mula sem cabeça, como eu disse. Então, gente, vamos mudar o rumo desse nosso posicionamento aí. Vamos atacar o peixe grande. O peixe pequeno não vai sair se o peixe grande não deixar. Muito obrigado aí, vamos compartilhar junto o canal. Conto com o apoio de todos aí. Tamo juntos, gente. Nós somos uma nação. Santistas, nada de brigar entre nós. Jamais brigaremos entre nós. Nós temos que brigarmos contra esses caras que estão lá dentro da nossa instituição. Hoje tinha dois santistas batendo boca no Facebook. Eu intervi, falei, gente, não é entre vocês, entre nós somos um elo, nós temos que ser um elo, unidos. Nós somos um elo, veja bem, um elo, uma corrente de força, para lutarmos contra esse Drácula que está aí dentro. É ele que nós temos que atacar, não é entre nós. Não podemos chegar ao desespero de bater boca entre nós, por causa de vaidade. Não, a nossa instituição é muito maior do que essa vaidade. O nosso amor que nós sentimos pelo Santos, queremos ver o Santos como sempre foi, grande, forte, aguerrido e um time que mereça futuramente os nossos aplausos. É isso que nós sonhamos. Então vamos lutar para isso, tirando esse Drácula aí de dentro, que ele é o grande problema. E isso foi o presidente que criou. Tirando ele, o presidente vai ficar sem base. Vai ficar sem base. Vai ficar. Aí ele vai ser obrigado a trazer um santista. Ele vai, mesmo que a boa parte da torcida não concorde, mas sendo um santista achar alguma coisa. Que ele não é santista, ele não tem o DNA, ele não conhece o Santos, ele não visita a nossa base, ele não sabe o que está acontecendo, e ele está pouco ligando, e o salário dele cai todo mês na conta. Então é ele que nós temos que atacar. E não o peixe pequeno, que é o amiguinho dele. Esse é peixe pequeno, não sabe nada, veio estagiar no Santos. O Santos é muito grande para estagiário. O Santos é uma instituição enorme e ele está assustado. Ele tem que dirigir aqueles times pequenos lá do estado dele, sem discriminar os times, sem discriminação, mas é lá que ele tem que estagiar. No time do Santos não cabe estagiário, no time do Santos cabe solidez, raiz e tradição. E isso daí ele não conhece. Ele não sabe fazer nada em relação ao futebol. Tá? Muito obrigado aí mais uma vez, continue compartilhando, conto com o apoio de vocês. Vamos te unir sempre. Santos sempre, sempre, Santos sempre.